Olá, família Capoeira, sejam todos bem-vindos para o segundo jogo, para o projeto História Oral Memórias do Mestre. Cláudio Danadinho, um dos pioneiros do Grupo Senzala na década de 60, 70, compartilhando conosco aqui parte de suas memórias. Para quem não me conhece, sou Jefferson Dias, conhecido na capoeira como Contramestre Biriba, Grupo Senzala, Centro Cultural Senzala, Roraima, aluno do mestre Renato Maluco. Quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho? Acesse a minha página oficial do Facebook, Biriba Capoeira Roraima. E ajude a compartilhar o meu perfil do Instagram para que mais capoeiristas tenham acesso a estes conhecimento compartilhado. Papo super interessante, muitas memórias, riqueza de detalhes incrível, né? Que o mestre Cláudio Danadinho está nos repassando. Bem-vindo todos, mestre Feijão, mestre Bob do Piauí, mestre Couro de Boi, deixando registrados aqui, mestre Tim, família Capoeira de forma geral, aguardando a entrada do mestre. Marcos China presente. Mestre, voltamos para o segundo jogo. Eu e a patroa aqui estamos com uma dificuldade aqui pequena. Tudo bem. Com uma dificuldade aqui tateando. Registrar aqui a presença do mestre Marcos China, mestre Bob do Piauí, mestre Feijão, mestre Tim, tem vários contramestres, professores, instrutores, e assim a gente vai avançando. O senhor estava falando da... Um abraço forte. Queria dar um abraço forte no Feijão, que tem minha admiração maior do mundo. É uma parte do peixinho que ficou com a gente. No Marcos China, que é uma pessoa dedicada, com quem eu não tive um contato enorme no Grupo Senzala, na época, fora do Brasil e tal, mas é uma pessoa dedicadíssima e dessas pessoas que têm o espírito do Senzala, sabe? Essa amizade, essa relação. E todos os outros aí que eu não estou acompanhando, mas enfim, eu queria que o pessoal soubesse que eu estou muito emocionado de poder estar conversando com tanta gente ao mesmo tempo e queria que todos se sentissem cumprimentados por mim e que eu espero encontrá-los outras vezes. Vamos lá, você ia me colocando no caminho. Diga lá. O senhor estava terminando o raciocínio de Minas Gerais, né? Dessa coisa que várias pessoas foram pioneiras em vários locais a partir do contato da capoeira de vocês, né? Era inclusive um jovem que começou a fazer capoeira lá em Minas, depois do contato com a gente, e que nós chegamos a jogar naquela praça principal de Belo Horizonte, que eu esqueço o nome, mas onde tinha uma feira hippie. E, enfim, agora eu tenho muito contato com o pessoal do mestre Polêmico e de outros mestres lá amigos fortes lá de Minas Gerais, e que são bem das antigas lá. Mas muita gente do Grupo Senzala teve relação com gente que fazia capoeira, que saiu do Rio e que ia fazer a capoeira em outro lugar. Ou então como o Gil, que foi mais ou menos a mesma coisa. Bem, mas a gente estava saindo dos anos 70 para depois. Né? O senhor conhece algum com o nome de 10? 10? 10 ou 10, D-E-S?
não estou me lembrando. Tá. É DES? É o mestre? Alguém que deve ter praticado com um tempo com o senhor na escola Elefante Branco, em Brasília. DES? 10 ou 10, não Não sei. estou lembrado. Estou lembrado. Precisava de outras referências. Conhece, fica com muita gente. Você sabe que aí é uma coisa interessante. No Elefante Branco e no CIEM, eu tenho a impressão que foi a primeira vez que se praticava capoeira assim, de você ter 30, 40 pessoas juntas. Aí, por causa do Shotokan, lá no Sansei Tanaka, eu passei a fazer tanto a ginástica em pelotão, até porque era bem acadêmico isso, quanto o treinamento de golpes, que antigamente a gente fazia só na mão, ficava aquela... E aí passei também a fazer uns treinos de entrada, assim, mais ou menos parecido com o sistema do Shotokan. Até as sequências do Bimba, o balão cinturado, e depois os jogos, pelo menos nos dois ritmos principais, né? No São Bento Grande e no Iuna. Né? Ultimamente, eu vou voltar nos anos 70. Aqui, ó, 10 é um nome que saiu em um selo do Brasil jogando com gato. Caramba, não estou conseguindo. Jogando com o gato do Amazonas ou com o gato do Senzala? Eu acho que é com o gato do Senzala. Bom, enfim, eu acho que esse papo vai ser para os bastidores. Vamos mudar. Mas, viu? Então eu quero continuar nos anos 70, né? Vamos seguir. Foi uma época importante, muito importante para mim, porque foram 3 anos que eu fiquei frequentando Salvador. Sabe? E tive oportunidades assim fantásticas de não ir ver a roda do Valdemar e do Traíra. Eu frequentei a roda do Valdemar e do Traíra, do mestre Valdemar e do mestre Traíra. Eu frequentei a casa do mestre Traíra. Sabe? Eu fui onde o mestre Valdemar fazia berimbau e treinava um ou outro também, com camisa roxa. Sabe? E aí percebi, inclusive, a vantagem de ter o camisa roxa nas rodas do Valdemar, é porque ninguém dizia que ele era regional ou Angola. Aliás, ninguém se intitulava nada. Todo mundo jogava capoeira. Que era um pouco o espírito da gente no Grupo Senzala. Tanto pelo viés de Brasília, quanto pelo viés do Senzala no Rio. Brasília passou... Naquela fotografia que eu mandei de um livro muito interessante, que se fez uma belíssima pesquisa, eu não sei se você conhece esse livro, Capoeira, Jogo, Luta e Dança, ou Luta, Dança e Jogo. Já vi referência dele. É um livro grande, esses livros bonitos de ficar em cima de mesa, sabe? Sim. E tem uma parte de pesquisa muito grande e uma parte de fotografia, o ensaio fotográfico. É interessante porque eles fizeram um sistema, começaram conversando com os mestres mais velhos, João Grande e João Pequeno, e foram chegando nas pessoas. Pô. E meio que fizeram uma seleção onde eu vi faltarem algumas pessoas, mas não podia, naturalmente, né? E eu fiquei muito emocionado pelo fato do sujeito me procurar a partir de outros mais velhos, sabe? E então saiu aquelas fotografias que eu te mandei do Carão e com o birimbau ali na Suprema Corte, né? Por causa da minha relação com a arquitetura, o cara pediu para ver se eu fazia assim. E me mandou uma dedicatória, eu mandei para você a dedicatória. Você conseguiu ver a dedicatória? Guardei então, aqui. Eu acho. Hein? Oi? Sim, eu guardei. Entendi. Guardei a dedicatória. Pois é. Porque ele me faz uma dedicatória muito honrosa, digamos assim, sabe? Fiquei muito contente. Mas então, lá na roda do Valdemar e do Traíra, é que eu percebi algumas coisas, sabe? Que as pessoas começavam a jogar capoeira numa espécie de aquecimento, naquele andamento do Angolinha,
para Angola dobrada, e não tem São Bento Grande. São Bento Grande é coisa da regional. Mas no disco do Pastinha, se não me engano, do Camafeu de Oxóssi, tem São Bento Grande de Angola, coisa assim. No Valdemar e no Traíra, nesses velhos, não tinha. Entendeu? Mas aí o jogo ele tinha uma continuidade e ele ia subindo de emoção também. Aí eu comecei a perceber que, num determinado momento, as pessoas estavam assim, completamente soltas, sabe? Completamente libertas, sabe? E isso eu comecei a perceber porque os jogos duravam. E aí eu comecei a perceber a necessidade da chamada, a necessidade da volta do mundo. Hoje em dia o pessoal acha legal mais fazer chamada, porque faz assim, tem uma série de mandingas diferentes. Mas tem a volta do mundo também. O sujeito chega no birimbau e começa outra vez. Isso é um truque para respirar. Mas isso não começa nos primeiros 10 segundos. Começa depois dos 5 minutos. Né? E o jogo tinha uma história, uma evolução. Eu acho que isso talvez venha a vigorar na Europa. Eu acho que a coisa vai lá e volta. É na volta que o mundo dá. A capoeira, engraçado que não havia essa previsão. Ninguém podia, em 1950, pensar que a capoeira ia dar a volta do mundo. Com certeza. Eu acho que não tinham mesmo E essa ela visão. está dando. Então, eu acho que existem certas coisas, por exemplo, tanto na metodologia do Bimba, do mestre Bimba, quanto no Zangola, aquilo que se chamava de ouvido. Como é o nome? Quando a gente fala que a pessoa aprende a tocar uma coisa de ouvido, que Moralidade. Os angolas falavam com quem? Hein? Não. É uma coisa, vou me lembrar. Da música? Não, de como aprender. Qual é o método da Angola? O método da Angola dizia assim: tem uma palavrinha que equivale a esse negócio de aprender de ouvido. Né? Que o sujeito aprendia imitando o mestre. Engraçado que no Grupo Senzala hoje o método evoluiu daquele negócio do pelotão, mas as pessoas praticamente afastaram todo o método do Bimba. E os balões cinturados, o jogo do balão cinturado também ficou de lado. Então as pessoas treinam. E, infelizmente, está passando essa fase do malabarismo. Né? Agora tem gente que se especializa nisso. Tem até campeonato de malabarismo. Você já viu isso? Sim. Tem. Assim como os jogos que são ditos regionais, são muito interessantes nos diversos grupos. São muito distantes os jogos. As pessoas parecem que estão jogando, cada um jogando sozinho. Aí, de repente, se aproximam mais, às vezes, sabe? Mas é um jogo muito distante. E o jogo no Valdemar e no Traíra era um jogo muito próximo e muito arriscado. E aí, com esse tempo que o corpo joga, quando passa dos 5 minutos, você estando preparado, você passa a sentir uma sensação de que o corpo e o birimbau se encontraram totalmente. E o mestre, muitas vezes, ele percebe que aqueles dois mambas estão puxando um outro ritmo e ele acompanha os dois mambas. Os dois mambas mostram como querem jogar. Quando acontece isso, é porque eles já estão numa curtição do jogo, que é esse estado que eu passei a chamar de êxtase. Satisfação. Êxtase. Satisfação. Só que eu descobri que a premissa da raiz etimológica de êxtase e de transe é a mesma do grego. Mas êxtase e transe, para mim, não era a mesma coisa. Porque transe, para mim, era possessão. Agora, por exemplo, eu vi jogos do Buzina com o filho do Nestor. Eu vi um jogo muito bom deles dois. Como é o nome? O filho do Nestor é Itapuã, né?
É Itapuã também, como o Itapuã da Bahia. Que os dois fizeram um jogo muito bonito, com a franca virtude do Buzina, e eu disse assim, pô, esses caras estão na satisfação. Né? Isso é uma coisa muito interessante, porque isso é uma coisa diferente de reflexo condicionado. A gente treina inicialmente para adquirir reflexo condicionado. Isso é muito depois do reflexo condicionado. Esse estado de satisfação, que eu chamo de êxtase, sem querer, sem querer contradizer mestre doutor Decano, sabe, que chama de transe capoeirano. Você encontra isso no Google. Depois, se for o caso, eu vou procurar. Você não conhece, não, né? Esse escrito, Transe Capoeirano, do Dr. Decano? Transe Capoeirano. Já li alguns fragmentos dele. Eu sei o que ele prega. Já... Então, essa coisa surge desse modo de treinar, que é o modo de treinar do jogo, que você procura melhorar ao ponto de poder até lutar brincando. Agora, eu acho que a gente tem que fazer a sombra. No senhorzinho, ele chamava de sombra. O treinamento do senhorzinho, eu lhe disse da outra vez, às vezes começava às 5h30 da manhã, que nós conhecemos o último cara que ensinou capoeira de senhorzinho. Era um sujeito chamado Bira, um caboclo forte, da minha altura, assim, 1,70 m e poucos, muito forte. E o negócio era o seguinte, o Gato foi lá, o Rafael foi lá, o Peixinho foi lá, nós fomos lá. Eu fui o primeiro a ir lá e descobri esse negócio, perguntei a ele se podia levar, levei o pessoal depois. Então, era quase que 1 hora de abdominal, sabe? Depois, mais meia hora ou 1 hora de porrada no saco, treinamento de golpe no saco, notadamente, não os golpes rodados, martelo, o tal do cruzado, que é um pisão de lado, mas que tem uma saída que não é igual a do queixada, que você vai fazer e volta. Você faz a entrada faz que dá o armado e volta na queixada. Você faz também que vai, e aí troca a perna e entra com o esporão. Pisão de lado. Que na verdade não é de lado, é de costa. A posição dele é tão de costa que é muito igual ao shirogeri de karatê, que é o pontapé de costa do Shotokan. Diferente do Kibadachi, que é de lado. Né? Bem, então eles 1 hora de abdominal, meia hora, 1 hora de saco, dependendo da quantidade de gente, porque tinha 3 sacos só para dar porrada, e também só nunca tinha mais de 5 alunos. Sabe? E depois, sombra. Sombra era o esquenta-banho do mestre Bimba. Sombra era isso. Era como no boxe, era um termo do boxe, sombra. Que os dois, eles podem até chamar de jogo, mas normalmente era mais para a sombra do boxe, que estavam as pegadinhas. Ou então, por exemplo, com a gente do Senzala, quando nós fomos lá, esse Bira só jogou com a gente porrada, para pegar. Sabe? Agora, quer dizer, o sujeito que só treina, que faz muita ginástica, que treina muito golpe em saco, lógico, e ele só treina para lutar. Às vezes eu vejo no MMA alguns capoeiras que vão e que cometem o erro principal, que é não se desvencilhar. O cara aceita se agarrar. Não pode, você tem que se desvencilhar. A nossa luta é essa. Os capitães do mato empregado das entradas e bandeiras, eles queriam pegar o negro ou o índio vivos. Daí a nossa luta foi se caracterizando, fugindo nas matarias, nas matas, e escapando, se desvencilhando, porque os caras não queriam matar, eles queriam levar vivo, era bem semovente, valia dinheiro. Né? Bem, então essa característica é que deu à capoeira algo lá, quando ela era ainda proto-capoeira, não estou nem falando de berimbau,
Porque a capoeira tem essa fase que a escravaria começa a ser libertada até 88. Você sabe que nós fomos o último país a libertar a escravidão, Sim. né? Assim como o último país a ter uma universidade. A gente não pode se Sim, decepcionar muito com as coisas hoje, não, porque, afinal de contas, esse passado nos condena. com Né? certeza. Mas aí, então, a luta, essa luta sem berimbau, que o mestre Bimba dizia, era sem berimbau. Era só isso que o pessoal do senhorzinho fazia. Então acabou. Ninguém aguentava. Em geral, os mais fortes maltratavam os mais fracos e o aprendizado era muito duro. Tanto que a capoeira deixou de existir em Pernambuco, deixou de existir em São Paulo, deixou de existir no Rio. Só existiu lá onde o berimbau chegou. Por isso que eu digo, essencialmente, não é pouca coisa, aquele grande intelectual baiano que escreve Capoeira Angola, Valdeluí Rego. Valdeluí Rego. O título do livro não é Capoeira de Angola, é Capoeira Angola. Angola, até muito tempo, até os anos 30, 40, o angoleiro era o apelido de um cara que jogava uma capoeira cheia de munganga, cheia de mandinga. Eu conversei com muito velho, sabe? Eu me lembro de um cara que ele ia me esperar na porta da pensão que o Olodumare pagava para eu ficar, lá na Bahia. O nome desse cara é Galo Cego, Olavo Galo Cego. Era o nome dele. Eu sei que ele agora é um grande mestre. Mestre Olavo Galo Cego. Ele me esperava. Se alguém falar com ele, pode dizer que era o Cláudio Danadinho que disse isso, que ele me esperava na porta da pensão para a gente sair andando procurando roda até o Mercado Modelo. Procurando roda onde tinha gente. Disputava dinheiro no chão. Por isso que eu fiz o jogo do Maurício, com o Maurício naquele filme. Sabe? Esse negócio de pegar o dinheiro no chão com a boca. Sabe? Bem, então esse período de 70 a 73 foi um período que eu ia e voltava a Salvador demais. Então eu tive esse privilégio, sabe? Que o Camisa Roxa eu conheci muita gente, ganhei um nome, ganhei um apelido, pô. Sabe? Nós estávamos fazendo uma peça, então eu tinha que fazer uma estrutura, eu lhe falei disso, uma estrutura imitando a Igreja do Bonfim. Então ela tinha era como se fosse em perspectiva, ela diminuía. E então, como eu era de arquitetura e tal, e tinha um outro camarada, Onias Carmendelli, grande tocador de berimbau, capoeira também, angoleiro, mas cara de classe média, assim, que fazia belas artes, bacana. E aí, então, nós estávamos fazendo esses cenários, e aí, num dia, entre pessoas fantásticas, é pena que isso, se fosse hoje, teria o filme. Tinha um capoeira do Mestre Bimba, que foi um Nureyev da capoeira. Pessoas da minha idade, só pessoas da minha idade, Mestre Bimba, talvez Itapuã, que é uma grande memória do Mestre Bimba, pode dizer isso. Sabe? O Cascavel era um Nureyev da capoeira, mas tinha um jogo bruto, mas era uma capoeira belíssima, de um equilíbrio. Tinha alguém que se comparava a ele, que era o Jiquié, mestre Ezequiel, que também era do mesmo grupo, era do grupo Olodum, também Olodumária, né? De onde o preguiça nasce e fica no Senzala quando vem Camará volta para a Bahia. O Olodum, que passou a dessa vez Camará. Pois bem, aí um dia estávamos lá nesse negócio de fazer não teve ensaio, estava se aprontando nos últimos dias para fazer o cenário. O espetáculo. Aí pintou um sujeito que eu conhecia pelos malefícios que ele já causava em roda de capoeira. Quem era? Era um sujeito bonito,
Tá bonito, cara. Negro, forte, campeão baiano de Hapkido. Eu nunca vi isso, mas é um negócio que tem, eu não sei, eu acho que veio do Japão. Não sei se foi inventado na Bahia, Hapkido. Mas é um karatê misturado com não sei o quê. Diferente de Aikido, que, aliás, tem alguma coisa a ver com capoeira. Você sabe que Aikido não tem campeonato, né? Uhum. Não tem vencedor e derrotado, tem treino, tem jogo no Aikido. Bem, mas aí esse cara chegou, e eu vi aquele negão, o Camisa já tinha falado que ele vinha, sabe? Bom Cabrito. Já ouviu falar? Primeira vez agora que eu estou ouvindo. Bom Cabrito. Mas a família Capoeira já está falando o nome dele aqui na live. Bom Cabrito. Não, nos anos 70, ele era, além de temido, ele era uma figura. Depois que eu passei 10 anos fora, quando eu voltei, um belo dia, bati na minha casa, era ele, rapaz, aqui em Brasília. Eu olhei aquele homem bonito e disse assim, pega a patroa, esconde a patroa, porque o cara é bonitaço, ele, sabe, forte, sabe? Você sabe que aí ele chegou lá, aí eu vi aquele cara e disse, é bom cabrito. Disse, ele é um mau cabrito. Ele era um mau cabrito, na verdade. Porque eu tinha histórias horríveis dele, sabe? Em roda, sabe? Aí eu estava tomando, eu fui lá levar uma água para a mãe Zefa, que já tinha 105 anos. Ficava sentadinho no canto, fumando cachimbo. Aí ele chegou aquele, ele se aproximou e falou assim, fiquei sabendo que você que é lá dos Senzala, né? Falou no plural, dos Senzala, lá do Rio de Janeiro, né? Aí eu falei, sou sim, senhor. Falei, chamei ele de senhor, né? Eu tinha uns 20 anos, ele devia ter uns 34 por aí, sabe? Aí ele falou assim, pois é, eu soube, eu vi você aí no palco já outro dia e tal, eu também vou fazer parte aqui. Eu falei assim, o senhor é? Aí ele falou assim, sou bom cabrito. Eu falei assim, já conheço muito o senhor e tal. Ele falou assim, pois é, vamos dar uns treininhos aí e tal, no dia desse, né? E eu estava lá com a mãe Zefa porque eu era o mais novo, tinha um negócio de cuidar da mãe Zefa, o mais novo. E aí eu tinha levado água para ela, quando eu estava fazendo isso, ele chegou e falou assim, vim saber que você é do Senzala, você que é o Cláudio, né? Eu falei, sou e tal. Aí ele falou assim, pois é, um dia desse a gente precisa fazer uns treininhos aí. Aí eu falei, legal, vamos fazer esse bom cabrito e tal. Eu disse assim, pô. Aí eu pensei assim, sabe? Rapaz, ele chegou aí, né, então... Os encontros da vida, né, mestre? Aí eu virei para ele e falei, aí ele foi lá para o pessoal que estava batendo martelo, pregando pano lá nos coisas de. Meu nome? Do cenário, o Egon, grande capoeira do mestre Lima também. O Egon, o Cascavel, o Ezequiel, mestre Ezequiel. E aí, do mestre Lima também, grande capoeira, sabe? Belíssima capoeira. E eu acho que, olha, não tem mais capoeira como Cascavel e esse Ezequiel, sabe? Os dois já foram, sabe? Já foram acidentalmente. Não, o Cascavel por acidente e o Ezequiel por saúde mesmo. Mas aí eu disse assim, pô, pensei com meus botões e cheguei lá, falei com ele assim, pensei com meus botões assim, pô, para que deixar para amanhã ou depois? Hoje não vai ter ensaio. Aí eu cheguei e falei, seu Bom Cabrito, dá licença. Ele estava conversando lá com o Camisa e tal. Aí eu falei com ele assim, mas falei só para mim com ele, disse assim, hoje não vai ter ensaio, não. Ele tinha trocado a roupa, ele veio todo chique, botou uma roupa de trabalho, entre aspas. Uma calça enrolada nas pernas e uma camiseta. Sabe? Se o senhor quiser, a gente podia pegar lá o cantinho de tamanho Zefa e a gente faz um treininho lá. Olha aí! Aí ele olhou assim para o Camisa, o pessoal não ouviu, não. Sabe? Ele falou assim, vamos sim. Precisa de mim aí não, né, Camisa? Eu falei, não. Vamos bater um papo ali e tal. Aí fomos lá para o cantinho. Ele estava no meio do palco do Teatro Castro Alves, que é um palco enorme, e tinha a coxia onde a mãe Zefa estava. Mas era aberta, assim, espaço grande. Tinha um grande largura.
Aí ele falou assim, pois é, então vamos começar. Aí agachamos junto da mãe Zefa, a mãe Zefa pitando lá o cachimbo dela, aí saímos. Começamos devagarzinho, né? Eu, pô, tinha 20 anos, pô. Então, sabe, eu acostumado já lá na roda do Valdemar de Traíra, com o tempo grande que dava os jogos, né? Aí eu comecei pianinho, 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 e aí o jogo foi se desenvolvendo e foi durando mais. E ele aqui acolá me dava uma beliscada, eu fugia, não deixava e tal. E eu não retribuía, não, eu só acompanhava, jogava com ele. Aí lá pelas tantas, ele deu a volta do mundo e plantou a chamada lá. Eu fui, aí ele me deu uma pegada, aí eu saí, deu uma primeira volta assim, mas como quem quer descontar, sabe? Mas aí, e a gente e não tinha berimbau tocando, não, ele fazia assim, ó. Ele que fazia, sabe? Ele dava um Ele ritmo, marcava sabe? Mas aí começou a não marcar mais, sabe? E quando ele pediu para dar a volta, ele disse assim, olha, eu acho que ele está menos disposto que eu já. Acho que ele deve ter... Aí ele voltou, aí eu puxei, apressei mais e tal, aí jogamos apressado e tal, e pá, pá, pá. E aí ele pediu a chamada a segunda vez, eu disse assim, tá bom, aí eu dei a volta devagarzinho, fui na chamada dele, e aí continuamos a jogar e tal. Aí ele disse, para mim tá bom. Chega, vamos descansar, né? Aí ele falou assim, você está com preparo físico bom. Está com preparo físico bom. Capoeira boa também, tem umas aberturas aí, não sei o que, ele fez uma crítica assim, mas está com preparo físico bom. Aí a mãe Zefa tirou o cachimbo e falou para ele assim, seu bom cabelo, esse aí é danadinho. Aí, isso eu não tinha percebido, o pessoal já, o Camisa e o Egum, e, se não me engano, o Fernando Palos, eu acho que era o Fernando Palos e o Camisa, tinham vindo para perto, sabe? E o Beijoca, tinham vindo para perto. Aí a mãe Zé falou assim, seu bom cabelo? Deu uma fumaçada assim, disse assim, esse aí é danadinho. Aí o Camisa riu. Aí o Camisa riu pra caramba e falou assim, é danadinho, mas é danadinho, danadinho. Vamos trabalhar, vem cá pregar os negócios. Aí eu fui. Aí ficou danadinho. Danadinho, danadinho. Mas no Rio, aí no Rio, como eu ganhei nome e sobrenome, Cláudio Danadinho. Mas então essa época em Salvador foi fundamental para mim, porque eu pude distinguir muitas perspicácias dessa evolução antiga que começou em algo muito tosco, e que, para sobreviver, se enegreceu efetivamente. Porque o Valdelor Rego dizia que a capoeira era coisa de negros no Brasil. Negros no Brasil. Com aquela questão que negro não era só o escravo africano, eram também os negros da terra, que eram os índios. E quem levava o negro para o quilombo era o índio. O quilombo não existia, passou a existir depois que o bugre levava ele mata dentro. Daí o carrasco de mata. Também, né? Os próprios índios atravessavam os bandeirantes, né? De São Paulo para Minas, para a Amazônia, né? Para a região da Amazônia, Grão-Pará, né? Eram os índios. Você mistura, sabe? Né? E como eu lhe disse da outra vez, não sei se foi conversando, fora do ar, digamos assim, você tinha gente no Brasil vindo de todo canto, pô. Outro dia eu fui fazer uma palestra, eu te falei sobre isso, uma palestra para o Instituto de Arquitetura do Brasil. Então tinha chinês, eu falei isso da outra vez? Não, falei para você no telefone. Né? Falou para mim tinha chinês, tinha indiano. No telefone, fora, né? Tinha chinês, tinha indiano, tinha gente de todo lugar, todos falando português. Tinha africano, tinha indiano, tinha chinês de Macau, tinha indiano do Calari, do estado do Calari, que é onde eu tinha lhe dito, Saia Calari Paiatu. É bom decorar isso e ver depois
no Google, Kalari-Payattu. A maior parte do que a gente acha é sempre com espada, mas tem também eles lutando sem espada. E tem movimentos que são muito parecidos com o da capoeira, porque talvez, na verdade, num livro de karatê, de um grande mestre aí das antigas, do começo do século, do karatê moderno, depois do Jigoro Kano, que nem o judô. O Jigoro Kano era do judô. O Gishi Funakoshi também fez o karatê se tornar uma arte marcial para participar de Olimpíada. Tomara que isso nunca aconteça com a capoeira, pelo menos para não fazer ela perder a sua trindade, a sua qualidade única, né, que a caracteriza como tal. Mas então, ele dizia que um príncipe na Índia, que via seu povo ser constantemente invadido, resolveu, imitando os pássaros imitando pássaros e felinos, e animais de uma maneira geral, começar a treinar um método. E aí, então, é o início da Kalari-Payattu, que depois vai para a China e se espalha, e é o começo das artes marciais, num livro de karatê de qualidade, eu tenho aqui, sabe? De um mestre, que eu esqueço o nome dele, mas importante. Quer dizer, a capoeira, ela teve origem... Kaapoerang, é a luta das matas. Ela tem origem naquilo que índio mais fazia, que era brigar. Viviam brigando para se divertir, ou então mudando de cidade, escolhendo estratégias, como se escolheu o lugar da nova capital do Brasil. Entendeu? Isso é uma coisa que é da natureza da gente. Então, esses bugres levavam os como é que se chama? Os desterrados que os portugueses traziam, os degredados, e levavam os negros mato adentro, até formar seus quilombos, onde tinha gente de todo jeito também, não tinha só negro. Tinha muito negro da terra também, e tinha muito, sobretudo, negras da terra, porque, como eu lhe disse pelo telefone, conversando, que durante 100 anos não viam negros. Durante os primeiros 100 anos só vieram negros, no final do século. Mas antes já tinha índio escravizado, e não viam negras. Como não viam também as cachopas portuguesas, não vinham. Aqui não tinha trabalho. E não tinha negro, inclusive, porque não traziam o negro, e as negras, inclusive, por causa da questão humana da mulher, naquele fundo de navio nojento, morriam pelo caminho, muitas vezes. Só depois do final do século seguinte, que as mulheres começaram a vir. Então, só um instantinho. Então, a capoeira, ela começa como proto-capoeira nos matos, fugindo de Capitão do Mato e fugindo dos caçadores de bens semoventes, entendeu? Então, esse período vai até quando o Liberac diz, que o Seito disse para ele, não, a capoeira do besouro não era essa, a capoeira do besouro era outra. Que outra capoeira era essa? Era uma capoeira que não ia para a roda, era a capoeira que ele tinha aprendido com não sei quem, das matas, entendeu? Então, é muito interessante a gente perceber essa historicidade para chegar à época que o berimbau entra na capoeira. E, como eu lhe disse também, você não tem nem nos desenhos de Rugendá, nem nos desenhos de Debré, capoeira daquela época dos desenhos dele, no Rio, o berimbau. Às vezes você tem um atabaquezinho, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que refletir o jogo da capoeira e essa invenção. Né? E isso eu pude perceber. Eu me lembro quando eu ia para eu me empolguei muito com isso, e o Peixinho, nessa época, estava ensinando na Rui Barbosa, uma rua que tem ligando Botafogo e Flamengo pela praia, onde tinha um clube era um clube, não, um banco de leite para criança de mãe que não tem leite e tal, e tinha uma fração da Universidade do Rio de Janeiro lá, e o Peixinho ensinava lá na grande sala. Quando eu chegava, aí eu estava trabalhando, raramente eu deixei de ensinar. Eu ensinei em Volta Redonda, Barra do Piraí, e além daqui de Brasília, e Valença. E tive muitas pessoas que se adiantaram muito. Aqui em Brasília, por exemplo, teve um grande capoeira chamado Rubens Rulli, sabe?
que A gente está falando de ele, que ano? por causa de... 75? Hein? Não, 75? isso era de 70, não, 71. Bom, quando eu estou falando de encontrar o peixinho no treino, já era 73, Ah, ok. sabe? Então ele colocava aquele muriçoca para puxar os treinos e a gente treinava numa salinha, sabe? Então, eu não gosto, poucas pessoas me viram. Engraçado que o Feijão um dia me disse assim, eu me vi treinando e tal. Outro dia eu encontrei, quando a última vez que eu encontrei com o Rafael, numa homenagem que o Camisinha nos fez, o mestre Camisa nos fez, muito, muito honradamente, eu fui lá e encontrei o Rafael, foi a última vez que eu tive, infelizmente foi a última vez que eu tive com o Rafa. E ele me falava disso, dessa condição de você derrubar o camarada sem tocar, mas por entrar exatamente no tempo. Ameaçadoramente no tempo. Você não precisa acabar o movimento. Se o outro for bamba, ele se joga para não tomar. Ele se atira para não tomar. Então, esse foi meu tempo de felicidade, sabe? Eu sentia essa condição física, sabe? E que eu achei que, por exemplo, o Boca Brita, o Camisa era o mestre Camisa Roxa era sabe? Engraçado que o mestre Acordeon fez um relato em relação ao mestre Peixinho, do último jogo que ele fez com o mestre Peixinho. Que ele entrou numa tesoura do Peixinho, uma tesoura de lado. Você encontra isso no Google. E ele não tinha toda a certeza que ia pegar. Que pegava o Peixinho. Já vi esse vídeo. E o Peixinho dá um salto, que a gente chamava, que quem começou a fazer isso em capoeira, inclusive, foi o Tabosa, o flip-flap de como é que chama? Ginástica de solo, né? Flip-flap. Só que o Peixinho fazia essa jogada assim para cair em queda de rim. Era mais ou menos como a gente fazia, sem fazer o flip-flap direto. Sabe? Que era coisa de ginástica de solo, não tinha característica. Mas só tinha o jeito dele sair e o acordeão então desceu da tesoura sem pegar o Peixinho, sabe? E ele relatou isso, sabe? Eu tenho certeza que os dois estavam nesse clima, sabe? De êxtase. Porque sabe? E eu acho que isso é algo que vale com os treinos extensivos. Você não pode treinar sempre treino de 1 minuto, pô. Você tem que fazer jogos grandes e você desenvolve a sua vivência nele. Entendeu? Então, eu acho que... bom, aí eu fiz bons alunos, fiz alunos que faleceram, fiz um cara chamado Cigano, que ensinou muito em Volta Redonda e ficou conhecido, mas, infelizmente, ele foi morto por tiro, sabe? E Manuel... Deus o tenha. Grande pessoa. Deus o tenha. Mas você sabe, então aí eu me formei e eu tive um convite para passar 6 meses fora, que viraram 10 anos. E lá eu ensinei, inclusive... Hein? Foi em que ano? Isso já foi em 75. E até 75, o Tabosa, o Adilson, foi o senhor que formou? Não, o Tabosa era mais velho que eu no Aldenor, no Mestre Arraia. O Tabosa e o Fritz eram 2 craques. Eram 2 craques. Eles já jogavam quando eu comecei a jogar. Okay. Você sabe que nós fizemos exibições aqui em vários lugares, ainda com o Aldenor, com o Mestre Arraia. E, inclusive, teve uma exibição que só fiz eu e esse Fritz, que era um negro assim do tipo do... É um negro muito bonito, é um preto bonito, meu irmão, mora aqui em Brasília. Eu que, inclusive, desenhei e projetei a casa dele, sabe? Ele gosta de falar que eu trabalhei com Niemeyer, que a casa foi feita por um cara que... Ele não diz meu nome, mas diz que o cara que fez a casa dele trabalhou com Niemeyer, sabe? Eu preferia que ele não dissesse, que ele dissesse que quem fez a casa dele fui eu e dissesse meu nome. Nem que fosse nome de capoeira. Mas aí o Aldenor nos colocou num clube aqui de Brasília, no
Clube do Congresso, tinha um espaço grande, tinha umas mesas assim em volta, distante. Aquele espaço foi reservado para capoeira. Aí apagou a luz toda, e aí a gente ia para o meio, eu e o Fritz, que era Fritz porque o nome dele era Alfredo Eustáquio Pito. Bonitão, o nome dele era quase uma ameaça. E ele era pegador, sabe? Até que uns milicos disseram assim, olha, para com isso, senão vão te pegar. Pô. Sabe? Mas então, eu e o Negão íamos lá para o meio e a gente ficava de cócora com as duas mãos assim, ó. Aí ele, a raia, lá no escuro do fundo, começava a tocar o birimbau, aí a luz ia clareando, e aí a gente começava a fazer assim, e quicar na cocorinha de cócoras, e aí o jogo começava ali. Eu achava ridículo, sabe? Eu achava assim, não, esse negócio é muito babaca, não deve. Que coisa boba esse negócio de ficar aqui no meio sozinho, nós dois, e ele fica comigo. Aí ele vinha com o birimbau sozinho e tocava pra gente. Era uma exibição de 3, o do birimbau e os outros 2. Ele, bonitão também, sabe? E aí, rapaz, anos depois eu vi no Google um jogo que o mestre João Pequeno e João Grande começam assim. Você já viu esse jogo? É um dos melhores jogos dele que tem no Google, que eles começam assim, de cócora, que começam. Eu disse assim, olha só, você vê como é que é um aprendizado. Né? Então, eu acho que a capoeira é algo que tem um antigamente longo, que tem ensinamentos a serem recuperados, mesmo que instintivamente, pelos treinos extensivos, intensivos, entendeu? Intensos, sabe? Que tem essa questão do tempo. Porque quem pede, em princípio, quem pede para parar, o bom jogo é aquele jogo que os caras vão, e os dois se cumprimentam sozinhos. Você já viu isso, né? Ninguém pediu para parar. Hoje em dia é meio complicado porque os jogos não acabam, porque nego compra e para o jogo. Não tem jeito. Para no meio, né? Interrompe o diálogo. Então, hoje em dia, eu estou muito preocupado. Eu dei aula aqui para um grupo de Maracatu, 4 anos. E no primeiro ano eu fiz uma formatura deles. Sabe? Mas quando eu tinha 3 meses eu fiz um batismo. E era num lugar muito legal, que eram os barracões no meio do mato aqui, numa parte de Brasília, já plano piloto, aqui no centro de Brasília, mas num lugar meio escondido, que surgiram até umas casas, invasões, sabe? Umas casas de classe média, mas que nego se colocou ali e já está com uso capião. Sabe? Então lá, esse grupo ensaiava. Chama Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro. E você sabe que o maracatu tem um ritmo alucinante, sabe? Brabo. E eles também têm um histórico de lutas. E aí então tinha uns rapazes lá que queriam treinar capoeira. E minha filha, como o mestrado dela já foi em saber popular, ela é arquiteta também, mas voou para outra área. E ela participava. Era batuqueira lá no Seu Estrela, foi um terreiro. Aí eu comecei a ensinar para eles. Ensinei 4 anos, sabe? Com 3 meses eu falei com o Tabosa, Hélio, queria que você fosse lá para ver um batismo. Né? Meia dúzia de moleque e tal. Meia dúzia. Aí ele falou assim, não, mas a gente tem que avisar a rapaziada. Eu falei, que é isso, rapaz? São 3 caras, eu estou ensinando lá para eles. Meia dúzia. Eu tenho a camiseta com o nome dos caras. Rapaz, vieram 40 mestres. Só tinha mestre, sabe? Mas foi legal. E os caras ficaram impressionados por causa da resistência da rapaziada. Todo mundo assim com entre 18 e 22 anos, sabe? Mas os caras jogaram jogos extensos, sabe? Do batizado, sabe? E fizeram as sequências já numa variação que não tem aquela ordem certa. Eu te falei disso também no telefone. Que não tem aquela ordem certa e que varia de acordo com o ritmo. Por exemplo, quando você faz a sequência no ritmo de um, é outro. E assim, essa passagem dos ritmos, essa
fidelidade aos ritmos não é uma questão de bolero ou samba, não. É uma questão de um tipo de jogo diferenciado de outro. Eles têm características diferentes. E essas características influenciam na mandinga, na malícia, no jeito da pessoa entrar. Porque a síncope se dá... Por exemplo, na Iuna... É muito diferente a síncope do ritmo do tom, tom, tim, tom, tim, tom, tom, tim, tom, tim, apesar do tom, 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 tim, tom, tim. Então, é preciso que essa fidelidade aos ritmos, a fidelidade do jogo aos ritmos, sejam treinadas separadamente para que os jogos evoluindo no tempo e na intenção, na intensidade do jogo e na capacidade que as pessoas terão de jogar 5 a 10 minutos, atinjam essa condição especial de satisfação que leva, inclusive, a uma velhice competente. Não digo mais para ser herói de roda, mas, por exemplo, para um dia se desvencilhar sem pensar e depois ficar encantado como é que aconteceu. Entendeu? Porque isso, os que têm a possibilidade de envelhecer sadios, não necessariamente... Quando eu conheci o Mestre Lima não jogava mais. E ele tinha 60 anos. Pô. Entendeu? Então, por exemplo, o grande erro nosso, da nossa geração, foi achar que capoeira tinha que competir com karatê, com judô, com jiu-jitsu, lutar. Como nem... Por quê? Aí que está. Esse é um problema. Porque aquela história de fazer 1000 meia-lua de compasso por dia, 1000 com a perna, 1000 com a outra, aquilo que eu dizia. Na Bahia, antigamente, o nego não fazia jogo com 2 pernas, não. O nego não dava golpe com as 2 pernas, não. Então, nós começamos a fazer isso e nós evoluímos, nós demos um passo no tipo de jogo. Só que nós exageramos muito. Quase todo mundo da minha geração, eu tenho ombro, tenho cotovelo, o ombro esquerdo mais do que o direito, joelho. Então, nesse sentido, os Angolas têm uma sabedoria de um começo. Eu acho que no Mestre Bimba teve um cruzado de mercado. Esse Deus, ou melhor dizendo, esse satânico, essa entidade satânica, sabe, entrou cruzado e uma academia em frente à universidade, porque filho de baiano raramente fazia, quer dizer, raramente não, tinha uns que faziam, mas filho da classe média média alta não fazia. Entendeu? Porque, como dizia antigamente esse gesto aqui, pegava mal. Sabe como é? Mas o pessoal das universidades, sabe, se tocavam e faziam capoeira. E era bom que um ano o Mestre Bimba tinha um recado pronto. Um ano ele tinha cobrado e o sujeito tinha pagado por algo que ele levava com ele. Entende? Então, curiosamente, rapaz, olha, eu vou te contar um negócio, como Deus foi bom para mim. Eu nasci prematuro, sabe? E o médico que atendeu minha mãe, amigo do meu pai, dentista, disse: olha, João, meu pai, vai ser difícil, viu? 8 meses é pior do que 7 meses. E aí, sabe, esse cara se chamava Galba. Eu só me lembro do nome dele, falado pelo Mestre Bimba, Garba. Era Galba. Doutor Galba. Você sabe que minha mãe e meu pai contavam, o Galba é um amigo meu que tinha treinado capoeira lá no Mestre Bimba, e ele disse que você não ia dar certo. Foi você, inclusive, essa coisa de capoeira. Um dia eu fui com camisa no Mestre Arthur Emídio, quando eu chegava na porta, que era uma espécie de garagem, com essas portas de garagem de levantar, tinham 2 senhores sentados e um terceiro mais jovem um pouco. Os 2 senhores estavam de branco. E um deles era o Dr. Galba.
Aí eu cheguei para ele e falei assim, doutor Galba, o senhor sabe, eu sou o filho do João Vilar de Queiroz. Ele falou assim, filho do João Vilar de Queiroz? Eu falei assim, aquele prematuro, que não ia dar certo. Hoje nós vamos dar uma volta aqui. Aí ele falou assim, meu tempo já passou. Aí ele falou, mas pô, foi um negócio formidável. Eu conheci o cara que fez meu parto, porque tinha feito capoeira no Mestre Lima. Olha que louco, Sabe? né? A volta que o mundo dá. A volta que o mundo dá. Então, Ei, mestre. eu acho que hoje em dia está acontecendo, por exemplo, o estudo do Liberac, tem vários estudos surgindo que vão ter um livro muito importante, que eu acho interessante, de uma pessoa do Rio, Quem Tem Medo de Capoeira. É interessante, porque ele conta que os capoeiras, né, proclamada a República, não mudou nada depois. Já proclamar a República, que vai mudar tudo, e não sei o que. Aí não mudou. E como tinha na capital, no Rio de Janeiro, tinha muito vadio de pauta, aí então resolveram criar um artigo do Código Penal para prender capoeira, né? Que ia para Fernando de Noronha. Naquela época, eu não sabia o valor que tinha Fernando de Noronha. A gente ficava preso lá e que fosse estrangeiro voltava. Né? Bem, veja você, prenderam a capoeira, né? Botaram a culpa na capoeira, que nada dava certo, mas, ao mesmo tempo, ela, graças ao berimbau, e não foi pouca coisa que veio da África, não, porque você sabe que o berimbau é um instrumento de chamar o divino. Pô. Por isso que eu digo para o pessoal escutar aqueles caras espanhóis lá de Granada que fazem o girador, eles rodam com os vestidos, uma saia comprida, a mão para cima, outra para baixo, ligando o céu e a terra. E eles são islâmicos. Quer dizer, eles são... pelo menos eles falam... A orquestra é toda árabe. Mas o ritmo, se você for ver, é muito parecido com a capoeira. Está acabando? 1 minuto. Você não me deixa falar, pô? A palavra de despedida, mestre. 1 minuto, que já está acabando. Um abraço forte para você e para todo mundo que escutou a gente. Eu agradeço muito. Nunca pensei que eu pudesse falar mais fora da universidade do que eu estou falando depois de aposentado. Foi muito bom, Biriba. Saúde para você. E quando vier a Brasília, vem a Brasília, não deixe de vir na minha casa. Depois dessa pandemia. Porque agora eu não recebo ninguém. Eu estou na... Não dá, como é que se diz? Eu estou na linha de tiro. Ei, mestre. Tá certo? Sinta-se cansado. E foi maravilhoso o nosso encontro. Você também. Paramos em 75. A gente vai ter que continuar aí, porque a família Capoeira vai ficar me dando pressão aqui nos bastidores. A gente tem que continuar essa abordagem. A minha volta, depois de velho, não foi mais tão necessário. Saúde para você. Paz e luz, mestre. Até mais, família Capoeira. E para sua família. Tudo de bom. Para nossa.